Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estou hoje aqui trazendo mais um vídeo para sua reflexão. Hoje trataremos de uma polêmica, né? Algo que é cobrado das igrejas aos seus membros, mas as próprias igrejas não ensinam como alcançar essa cobrança, né? Então, assim, as igrejas falam em santidade, seja santo, seja puro, seja uma pessoa digna, mas não ensinam as pessoas como ser santo. Como é que alguém vai poder ser santo se nunca aprendeu qual é o parâmetro de santidade? Né? Como é que alguém vai poder ser santo se não há quem ensine a essas pessoas como ser santo? Aí, quando nós fazemos questionamentos às pessoas, né, os pastores inclusive, pastor, como é que eu posso ser santo? Ou como é que fulano pode chegar a ser santo, pastor? Aí ele vai dizer, ele tem consciência do que é certo e errado. Não é preciso ninguém falar nada. É o que é ensinado pelas igrejas. Ou seja, as igrejas dizem, seja santo. Mas usam essa pequena desculpinha para não querer passar a santidade, o padrão de santidade para você. Você está entendendo? Porque para a igreja é como se não existisse uma lei. É como se essa lei fosse a sua própria consciência. O apóstolo Paulo fala da lei da consciência? Fala sim, mas ele não diz em hipótese alguma que a lei da consciência é o que vai nos tornar santos. O que ele ensina ao falar sobre a lei da consciência é que as atitudes das pessoas que estão de acordo com a lei que está em sua consciência condizem com as atitudes daqueles que andam pelas leis de Moisés, não em todas as áreas. É isso que ele deixa claro nos seus escritos. Então, as igrejas dizem, seja santo, seja santo. Procure ser separado, procure ser o oposto do que o mundo é, mas não ensinam você a ser santo. E você quer saber qual é o padrão de santidade da Bíblia? Vamos lá. O padrão de santidade da Bíblia é esse aqui, ó. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, versículo 12. Olha que coisa interessante. Capítulo 7, versículo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos. Ele vai dizer assim: assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Perceba que ele deixa bem claro que a lei é santa. Existe um princípio na Torá que eu vou mostrar para vocês aqui agora, né? Inclusive em Levítico, capítulo 6, versículo 18. Olha aqui qual é o princípio que há aqui na Torá. Levítico 6, 18. Diz assim: todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto eterno será para as vossas gerações. Dentre as ofertas queimadas do Senhor, tudo que tocar nelas será santo. Perceba, na lei de Moisés existe um princípio. Aquilo que é impuro
uma vez que é tocado por aquilo que é santo, ele também se torna santo. Olha que coisa interessante. Vamos ver outra coisinha mais aqui? Porque quando paramos para ver aqui, né? Se há esse princípio nos escritos apostólicos sobre a lei, o que é que vamos entender? De acordo com Levítico 6,18, aquela pessoa que tocar em algo santo, automaticamente ela se torna santa, consagrada. Olha que coisa interessante. Vamos aqui repetir novamente o texto bíblico. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto eterno será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas, tocará onde? Nas ofertas queimadas, nas ofertas santas, será santo. Olha que coisa interessante. Aí algumas pessoas podem até querer falar, né? Ah, pastor, mas e Ofne e Finéias, os filhos de Eli? Eles mexeram nessas coisas e não foram santos. Engana-se. Eles se tornaram santos para trabalhar no sacerdócio. Eles que profanaram a sua santidade. Então, olha aqui. Tudo que tocasse em algo santo do tabernáculo também era tido como santo. E com a lei de Moisés não é diferente. De acordo com o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 12, o padrão de santidade são as leis de Moisés. Agora, por quê? Baseado no princípio de Levítico capítulo 6, versículo 18. Princípio, viu? Ali estamos retirando o princípio. Não estamos levando na literalidade, estamos tirando um princípio da lei. Então, olha só. A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Logo, se de acordo com Levítico 6,18, algo que é santo toca naquilo que é impuro, faz com que o impuro seja santo. Assim acontece com as leis de Moisés dentro de nós. Uma vez que as leis de Moisés tocam o nosso coração, né? Uma vez que elas fazem morada em nosso coração, junto com a fé em Cristo, também nós nos tornamos santos. Olha que coisa interessante, né? Então aqui, o padrão de santidade que o apóstolo Paulo ensinava era nada mais nada menos que o padrão da obediência às leis de Moisés. Pois as leis de Moisés são santas. Uma vez que são santas e elas tocam naquilo que é imundo, elas automaticamente santificam. Mas é necessário andar nessa santidade junto com a fé em Cristo, porque a lei por si só não tem poder de salvar ninguém. A lei de Moisés, ela vai nos mostrar o nosso pecado, de acordo com Romanos capítulo 3, versículo 20, né? Mostrar o pecado não é a mesma coisa que julgar, certo? Porque é isso que a igreja da atualidade tem ensinado acerca das leis de Moisés. Quando chega ao ponto de dizer que a lei de Moisés condena a nossa imundície. Se a lei de Moisés condenasse, automaticamente ela também deveria ter o poder de salvação, coisa que ela não tem. Aí os pastores, não, a lei de Moisés não salva, só condena. Aí espera aí, que história é essa? Meus queridos, a lei de Moisés não tem função condenatória. O que condena as pessoas é a sua consciência. A lei de Moisés ela tem por função mostrar o pecado.
O que condena as pessoas é a sua própria consciência, suas atitudes, que ela sabe que está errada e não quer estudar as leis que Deus entregou a Moisés para não corrigir as suas atitudes. Quer viver nas mesmas picuinhas, quer viver nas mesmas coisas, não quer mudar de vida. Pessoas assim, meus amados, são pessoas que não querem correção. As leis de Moisés, elas são santas, justas e boas. A igreja diz que as leis de Moisés, elas são malignas, cruéis e homicidas. É o que a igreja ensina, né? Quem quer andar pela lei de Moisés está andando embaixo de uma lei cruel. É o que a igreja ensina. Mas já Cristo, ele deixa bem claro que a lei de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, tem a ver com o amor e não com o ódio. Olha aqui, uma declaração do Cristo. Aí a igreja vai, pega esse texto e pensa que só basta fazer esses 2 mandamentos para ser santo e pronto. Será? Vamos ver um pouquinho aqui, né? Olha aqui. Mateus, capítulo 22, versículo 36 até o 40. Vamos lá? E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aí o que é que a igreja vem e diz? A igreja vem e ensina que com essa declaração Cristo está anulando os outros mandamentos e diz: só é preciso amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Pronto, não preciso fazer mais nada. E o sábado não está incluso nesses 2 mandamentos. É o que a igreja ensina. Só que quando vamos parar para ver, as declarações do Cristo são declarações que vão no âmbito judaico. Jamais o judaísmo negaria a efetividade ou a validade das leis de Moisés. Jamais. Então, como entender esses 2 mandamentos que são o resumo de toda a lei? Simples. Quem ama a Deus não vai adorar outro Deus, não vai fazer imagem de escultura, Eita glória, não vai tomar o seu nome em vão, irá observar o dia de sábado. Amar a Deus implica em você guardar esses 4 mandamentos. E amar ao próximo. O que é amar ao próximo? É você honrar seu pai e sua mãe, não furtar, não adulterar, não mentir contra seu próximo e não cobiçar aquilo que o seu próximo tem. Isso é amar ao próximo. Olha que coisa interessante. Então os 10 mandamentos, eles são resumidos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Mas, queridos, amar ao Senhor tem que haver coragem. Porque nem todo mundo está disposto a guardar o dia de sábado e perder o seu cargo na igreja.
Nem todo mundo está disposto a observar as leis de Moisés e receber cara feia da igreja que vai. Você está entendendo? Tem que ter coragem. Coragem e determinação. É isso que o Senhor pede de nós. Coragem e determinação. Então, quando vemos as Escrituras, o padrão de santidade das Escrituras encontra-se em Êxodo, capítulo 20, até o capítulo 24. E também Levítico, você vai encontrar ali a partir do capítulo 18, o Código de Santidade, não é? Então, você vai aprender bastante coisa ali. Seguindo essas leis, você saberá como ser santo. A igreja não vai ensinar você como ser santo. A igreja vai lhe cobrar, seja santo. Mas não diz o que é necessário você fazer para alcançar a santidade. Seja santo. Seja santo de acordo com a sua própria consciência. É como se você não precisasse fazer mais nada, a não ser seguir o seu pensamento, o seu próprio discernimento. Isso é balela, meus irmãos. Não adianta querermos confiar no nosso próprio discernimento. Não. Não é o nosso discernimento que diz se somos certos, se somos santos ou se somos errados. Quem diz que se somos santos ou não é a palavra de Deus. Examinando a palavra de Deus e colocando em nossas vidas, ela vai nos mostrar aonde está o nosso erro e aonde nós precisamos nos corrigir. Você quer saber onde você precisa se corrigir? Leia as leis de Moisés. Leia Êxodo, capítulo 20 até o capítulo 24. E leia Levítico a partir do capítulo 15. Não, perdão, a partir do capítulo 18 em diante. Você verá ali o código da santidade. Então, essas duas partes das Escrituras são essenciais para quem quer ser santo. Não existe santidade fora das leis de Moisés. É impossível. Não existe santidade fora das leis de Moisés. Isso não existe. Cobrar santidade dos seus membros na igreja e não os ensinar como ser santos, isso é desonestidade intelectual. Pessoas que não estão sendo honestas com você. Pastor, como é que eu posso ser santo? Siga a sua consciência. Você não sabe não o que é certo e errado? É a resposta que eles irão dar a você. Meus queridos, a santidade não implica em só fazer caridade. Isso não é ser santo. Essa ideia de santidade é uma ideia católica. E isso não é ser santo. Isso é ser caridoso. Mas alguém santo, ele anda pelas leis que são santas, justas e boas. Se ele tem problema com aquilo que é santo, justo e bom, então ele tem problema com aquilo que Deus instituiu desde a fundação do mundo. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Em nome do Senhor Yeshua. Deus abençoe.